Papo com Wesley. Nosso episódio já vai começar, mas antes disso, se inscreva no nosso canal, clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos e acompanhem todas as novidades. Esse episódio tem um apoio de Açaí com Amor, Nami, corretora de imóveis, New Connect Cosméticos, produção Estúdio G5. Com Wesley. Nosso episódio já vai começar, mas antes disso, se inscreva no nosso canal, clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos e acompanhem todas as novidades. Esse episódio tem um apoio de Açaí com Amor, Nami, corretora de imóveis, New Connect Cosméticos, produção Estúdio G5. E num patrocínio de Açaí com Amor, Nami Corretora e as deliciosas cocadas do diretor, que hoje está presente aqui conosco, nós começamos o terceiro episódio do Papo com Wesley. E hoje eu tenho a honra de receber um cara que eu sou amigo, sou fã. Já queria trazer há muito tempo. Estamos negociando já faz 1 milhão de anos para ele vir. Hoje eu recebo aqui o nosso querido, nosso amigo, nosso influencer com mais de 5 mil seguidores lá no Instagram, Maurício Barros. Olá, Maurício Barros. Fala, Wesley, beleza? É um prazerzaço estar aqui com você, pra gente bater aquele papo, falar um pouco sobre Guarulhos, São Paulo e Brasil. Hoje nós vamos passear um pouco sobre a análise do cenário político guarulhense. Você que é de São Paulo, você que é de Guarulhos, você vai se encaixar muito bem nessa conversa. Nós vamos dar uma voltinha ali no cenário sobre o nosso governo estadual, falar um pouco do governo Tarcísio, dos nossos deputados e também falar um pouquinho da situação do governo federal, né? Nós estamos vendo que a situação não está lá às mil maravilhas que nós pedimos aí e tanto acreditamos. Mas, Maurício, eu tenho uma pergunta para te fazer. Maurício, você trabalha na área da saúde. E eu queria entender um pouquinho qual que é a sua função na área da saúde, o que que você faz no seu trabalho, o que que você pode dizer, olha, a saúde de Guarulhos está indo bem, não está indo, como você analisa a sua área da saúde no nosso município, Maurício? Certo, Wesley. Assim, eu trabalho há 15 anos na área da saúde, né? Eu sou técnico e tecnólogo em radiologia, então eu faço exames de imagem, eu olho a caveira dos outros, né? Você é o cara que vê o resto, né? Isso. Eu faço exames de raio-x, tomografia, ressonância, né? Atuo dentro do centro cirúrgico com os médicos, auxiliando os médicos nas cirurgias. Então, basicamente, o meu trabalho é esse. Aqui em Guarulhos, eu trabalho há 13 anos no Hospital Padre Bento, lá no Jardim Tranquilidade, e venho desenvolvendo esse trabalho já em conjunto com a rede privada também. Então, trabalho tanto em hospital público, em conjunto com o hospital privado. Então, eu consigo analisar assim, esses dois cenários, né? O investimento, o que falta em um, o que tem a mais no outro, entendeu? Então, é bem bacana. Maurício, como funcionário da área da saúde, conhecendo o SUS, funciona mesmo o SUS? Porque a gente vê tantos médicos aí, tanta fila, agora tem um show aí que o pessoal tá indo nas UBS, nas UPAs lá. Aquilo funciona mesmo ou o SUS é uma balela que inventaram pra gente? Olha, não era pra ser, né? O SUS, ele funcionaria se não fosse tanto desvio de verba e se não fosse, assim, a tabela SUS que tanto falam, se ela não fosse tão defasada. Por quê? Existe uma tabela SUS que é onde pagam os procedimentos, consultas, exames, que não chegam perto do que é pago no hospital privado. Então, por exemplo, os hospitais filantrópicos, as Santas Casas e tal, elas vivem
a ponto de fechar as portas, porque o SUS não dá conta, o dinheiro do SUS não dá conta. Então, eu costumo falar que o SUS é igual à esquerda. Ele é muito bonito no papel, é muito bonito no discurso, mas no vamos ver, não funciona. É igual Cuba, né? Propaganda política de lá sem conhecer. Exatamente. Maurício, você disputou as últimas eleições aqui no município de Guarulhos. Infelizmente, você não foi eleito. Qual que foi o erro na campanha? Qual que foi o problema? Porque, mais uma vez, pode ser impressão minha, me perdoe você que está nos assistindo se eu cometer um erro agora, mas eu acho que nós não temos representante da saúde lá, na Câmara, como vereador atuante. Qual que foi o erro? Qual que foi a falta de iniciativa que te levou a não vencer as últimas eleições municipais? Certo. É assim, foi uma sucessão de erros, na verdade, né? Porque eu já comecei em cima, eu fui procurar um partido no final de 2023, já quase lá. Até me chamaram de louco. Falaram assim, você tá louco, Maurício? Você nunca participou da política e já quer vir candidato? Eu falei, eu quero ver como é que é, né? E aí eu não consegui formar um time para me apoiar, para ir buscar votos para mim. E aí, quando eu me dei conta, já estava na campanha onde eu tinha que já estar buscando votos. E aí eu não consegui esse time para estar me ajudando, entendeu? Uma pergunta que eu trago de casa, minha esposa, Índia, ela me solicitou essa pergunta, inclusive eu estou fazendo. Ela pediu para te perguntar basicamente o seguinte, Maurício, você entrou no PMB, um partido relativamente pequeno e sem fundo eleitoral. Mesmo sem fundo eleitoral, você alcançou mais de 300 votos numa cidade onde acho que o delegado Mesquita foi eleito com quase 20 mil. Isso. Foi um acerto não ter pego o fundão eleitoral ou foi um erro ter entrado num partido que não disponibilizava desse dinheiro? Na realidade, assim, como eu falei para você, eu já entrei meio em cima. Então, várias pessoas queriam a legenda do PL, né? E essa questão do PMB foi uma sacada de mestre do PL. Por quê? Porque tinham, acho que, mais de 100 candidatos querendo a legenda do PL. Então, o pessoal pegou todo mundo, o PL escolheu os 35 candidatos que iam sair pelo PL e eles puxaram para a cidade o PMB. E eles pegaram esses outros candidatos e formaram uma chapa no PMB. Daí o PL já saiu com 2 partidos, entendeu? Os excluídos do PL entraram no PMB. Basicamente isso. Assim, pelo que eu vi, eram os menos experientes. Os menos experientes. Eles pegaram gente que já foi vereador, que já disputaram outras eleições. Esses ficaram no PL. Os marinheiros de primeira viagens foi pro PMB, entendeu? Eu confesso pra você que quando eu vi a chapa do PL nas últimas eleições, eu fiquei, esses daí é uma chapa bem concorrida, porque é o partido do atual prefeito de Guarulhos, né, o Lucas Sanches, inclusive um abraço ao prefeito e ao vice, o Thiago Surfista. Pessoas bacanas, eu tenho acompanhado o trabalho deles. Só que, na minha opinião ali, o PL montou uma chapa muito forte pra deixar muita gente boa de fora ainda, né? Como teve o Santiago eleito, acho que mais de 6 mil votos aí, que isso me surpreendeu muito. De alguma coisa. 8 mil e pouquinho. O Santiago me surpreendeu muito, porque eu nunca tinha ouvido falar do Santiago na cidade. Do nada o cara me aparece com quase 8 mil votos, né? Foi uma surpresa pra você, um partido tão pequeno, né, como o caso do PMB, sem desprezar, me perdoem vocês que amam o PMB, conheço através do Maurício, mas é um partido relativamente pequeno, relativamente desconhecido. Ter alcançado uma votação expressiva dentro do partido, você imaginou que você alcançaria uma votação expressiva lá dentro? Na verdade, assim, eu acho que todo candidato, no decorrer da campanha, conforme a gente vai conversando, a gente acredita que a gente vai alcançar sempre mais votos do que a gente alcançou. Mas depois, fazendo as análises de números e tal, várias pessoas falaram, ó, sem dinheiro, sem ser conhecido, você foi muito bem. Eu tive 429 votos, para ser exato, né? Mas a gente teve o ex-prefeito Jovino, que teve 299 votos, não chegou nos 300. Teve várias pessoas que não chegou nos 300 votos. Então, assim, depois, né? Depois de passar aquele luto da eleição, né? Aí a gente vai apurar os números. Eu tive voto em 101 bairros da cidade. 109, desculpa. Bastante. Então, assim, difundiu bastante, né? Então, aí agora tem que trabalhar em todos esses bairros para conseguir mais votos nesses mesmos bairros. E você conseguiu votos em 109 bairros. Dá uma média de mais ou menos uns 2, 3 votos ali por bairro ali. Eu não, particularmente, eu acho que o Guarulhos tem 4 ou 5 sessões eleitorais, acho que fala. Acho que são 5. Nós temos algumas sessões. A sessão que eu votei lá, salvo engano, nós tivemos vereadores que foram bem votados.
me falha o nome do vereador, o Lauri Rocha, acho que foi bem votado na região. Eu acompanhei algumas apurações e quando eu vi o Maurício tirando uma votação expressiva em sessões que não eram tão conhecidos, eu particularmente falei, esse cara tem talento, ele pode chegar a ser vereador. Infelizmente não foi na eleição passada, mas qual é o principal erro que você fala, olha, eu cometi esse erro nessa eleição que na próxima, certeza que eu não vou cometer e eu vou alcançar uma votação melhor e conseguir me eleger vereador em Guarulhos? Formar um time. Né? Eu acredito que assim, a partir do momento que você já entra numa eleição, numa pré-campanha com um time formado, a gente consegue ir mais além, mais gente buscando voto para você, mais pessoas indo atrás do mesmo objetivo, aí a gente consegue o êxito. Se montar um time antecipado, dá para falar, agora eu tenho, sei lá, 30, 40 pessoas que acreditam no meu trabalho, dá para vencer essa eleição, que em Guarulhos é bem disputado. Exatamente, essa é a minha missão. Desde que acabou a eleição, eu pontuei esse como principal erro e falei, a partir de agora a minha missão é essa. Eu vou formar um time ali de 10, 15, 20 pessoas que vão estar comigo e a gente vai atrás, entendeu? Eu tenho que confessar para você, quando eu vi Jovino Cândido disputando para vereador, eu pensei, se esse cara não ganhar, porque Jovino tem uma fama na cidade, ele é bem conhecido, já foi prefeito, acho que em 98, salvo engano, eu tinha 2 anos de vida, mas acompanho as reportagens de Jovino. O próprio Neftales, o filho, né, que ficou no lugar do pai, na minha opinião, teria uma votação muito maior das que teve nas eleições passadas. E olhando um pouco para a nossa política municipal aqui em Guarulhos, nós tivemos o ex-prefeito Eloy com uma chapa com a Fran Correia, e bateram muito neles por conta da vice. Qual que foi o problema ou o defeito daquela chapa do Eloy de não ter conquistado a prefeitura, de não ter alcançado uma vaga na prefeitura? Será que é um erro de escolha do Eloy de ter escolhido a vice? Foi uma associação com esse prefeito Almeida que deixou a cidade um caos? Na sua visão, Maurício Barros, na minha opinião, o Eloy não ganhou a eleição por esse motivo. Qual que foi o principal motivo para o Eloy não ter vencido o Lucas? Eu acredito que não teve muito a ver com a Fran Correia, embora colocaram muito isso, tá? Porque ela é uma ótima candidata. Todo mundo batia nela, né? Inclusive, ela ficou em terceiro, se eu não me engano, na última eleição. Eu acredito que não foi, assim, tanto da parte dela. Eu acredito que foi mais da parte do Eloy mesmo, pela idade, que todo mundo falava que ele não ia conseguir, né? E essa associação com o ex-prefeito Almeida, que infelizmente acabou com a nossa cidade, né? E essa associação entre esquerda e direita, como ele está no espectro esquerdo da política, o guarulhense ele tem por maioria a direita, né? Então, assim, eu acho que a briga estaria mais ali, Lucas e Xerife mesmo, só que o Lucas despontou de um jeito, assim, astronômico. E aí deixou o Xerife para trás, e aí quem dividiu a esquerda foi o Eloy e o Alencar. Particularmente, uma coisa que me surpreendeu, eu falo que eu fiquei muito surpreso, eu não vou declarar meu voto que eu votei, voto secreto, mas eu fiquei muito surpreso em ver que o Jorge Wilson, ele tinha um apoio do governador, do Pablo Marçal em São Paulo, do ex-presidente Bolsonaro, e ele não bateu o Lucas, que só tinha um apoio do presidente do partido. Quando eu vi o Jorge Wilson com aquele monte de apoio de um monte de político influência, eu falei, se ele não ganhar essa eleição, se ele não chegar no segundo turno, é zebra. E quando eu vejo o resultado, o Lucas e o Eloy no segundo turno, eu não vejo o Jorge Wilson, eu fiquei, do que adiantou aquele monte de apoio e não ter chegado ao segundo turno? Mas eu acho assim que quando eu tinha certeza que o Lucas chegaria no segundo turno. Era o Lucas e mais um. O Lucas e o Pietá, pra mim, tá? Mas eu não sabia que ele chegaria com a votação expressiva que ele teve à frente do Pietá. Eu achei que ia dividir bastante a direita ali. Porque nas ruas a gente não ouvia falar o nome do Jorge Wilson. Né? A gente que estava fazendo campanha não ouvia falar assim, eu vou votar no Xerife. Eu vou votar no Xerife. A gente só ouvia Lucas, Pietá. Eu ouvi até Márcio Nakashima e não ouvia Xerife. Eu confesso que o Nakashima era uma opção minha também. Eu ouvia muito falar do Nakashima. Mas, olhando um pouco da nossa visão guarulhense, hoje nós temos... Toda eleição, entra um prefeito, sai um prefeito, nós temos aquela dança das cadeiras na Câmara. Vereador vira secretário, vereador suplente vira vereador, e por aí a gente vai vendo a questão. A gente vota em 34, que do nada 10 vira secretário. Em Guarulhos nós tivemos alguns vereadores que viraram secretários. Nós tivemos o próprio Santiago, acho que o pastor Anistaldo. O Geraldo Celestino, que não foi eleito vereador, foi suplente, ocupou uma dessas vagas. Você acha que esse jogo político de você colocar vereadores em cargos que seriam técnicos é válida para a cidade, é válida para o estado, funciona?
Eu acredito que assim, quem vota não estava esperando isso, né? A pessoa que vota no candidato para ser vereador, ele quer que o cara faça o mandato dele como vereador. Mas existe todo acordos políticos, né? Então, assim, o Geraldo Celestino é um cara que acho que tá no 9º mandato. Como que ele vai ficar de fora? Ele não entrou por 14 votos. E ele ficou como primeiro suplente do Mobiliza. Então, aí, não sei qual acordo que foi, que aí o pastor Anistaldo foi para a Secretaria de Habitação e ele subiu para vereador. E é o líder do governo Lucas na Câmara. Eu confesso que me surpreendeu um pouco. Quando eu vi nos jornais da cidade que o Anistaldo seria secretário, que o Celestino seria líder, eu falei, tudo bem, mas a minha opinião pessoal, ele não foi eleito vereador, ele foi suplente. Como é que você bota um cara que foi suplente para ser o representante do Poder Executivo na Câmara? Nada contra. Cada um faz o que acha melhor para a cidade. Quero, espero muito e estou torcendo para que os vereadores e o governo Lucas façam um governo bom na cidade. Afinal de contas, a gente vem de 8 anos de Guti e a gente tem que passar 4 anos de Lucas. Tanto que até o momento, o pouco que eu acompanho as redes sociais do Lucas e do Thiago, eu vejo que eles estão fazendo alguma coisa. O Lucas fiscalizou garagem de ônibus, o Thiago foi entregar 14 micro-ônibus. Só que a gente sente falta de um profissional da saúde lá dentro, para estar brigando pelo SUS. O SUS em Guarulhos, infelizmente, ele é sucateado. O Hospital do Pimentas, acho que tinha 2 alas fechadas ou ainda tem. A gente precisa de alguém lá. O Maurício Barros, se tivesse sido eleito vereador, estava lá agora brigando, lutando para que a saúde de Guarulhos melhorasse? Com certeza. Eu tive na Câmara a semana passada, fazendo um discurso na Tribuna Livre e falei justamente sobre isso, sobre representatividade dentro da Câmara. Onde hoje a gente tem representante da segurança pública, a gente tem representante da educação, tem representante do esporte, até representante LGBT hoje a gente tem lá. Falta o da saúde, né? Falta o da saúde. E pasme, porque assim, é pela 2ª legislatura seguida. 4 anos atrás não teve ninguém da saúde e agora novamente ninguém da saúde. Nós vamos ficar 8 anos sem ter um enfermeiro, um médico, um técnico de raio-x, sem ter alguém que realmente conhece o nosso sistema de saúde a fundo. Exato. Mas, Maurício, eu vou trazer um pouco do nosso foco. A nossa política é estadual. A gente tem que olhar, acho que daqui a 1 ano e meio para 12 nós temos eleições. Então eu queria ver a sua análise de um pouco do governo do Tarcísio. O Bolsonaro, se permanecer inelegível como está, você acha que o Tarcísio é uma boa para ser candidato a presidente ou vem um Ratinho Júnior, governador do Paraná? Inclusive, eu admiro muito o trabalho deles, muitos governadores do país. Um abraço ao governador, ao Tarcísio, ao governador Ratinho. Mas como você analisa o nosso cenário político estadual? O Tarcísio falando, olha, eu quero a legenda para presidente. Você acha que um Ricardo Nunes ou até mesmo o Rodrigo Manga, o prefeito de Sorocaba, tem condições políticas, tem apoio para ser candidato ao governo? Eu acho que não. O Ricardo Manga talvez, né? Mas eu acho que o Nunes não. E, de verdade, para São Paulo seria uma perda enorme o Tarcísio sair agora. Ele tem muita coisa para fazer ainda e eu acho que outro que entrar não vai trabalhar igual ele está trabalhando. Eu não vejo um nome assim que vai trabalhar igual o governador Tarcísio está trabalhando por São Paulo. Então, ele mesmo fala que a vontade dele é ele continuar em São Paulo mais 4 anos. Mas, assim, eu acredito ainda na elegibilidade do presidente Jair Bolsonaro e a gente vai acreditar até o último. Eu costumo dizer que o cara de direita, ele acredita que vai ser alguém de direita e alguém da esquerda. Sim. Né? Mas eu costumo olhar um pouco mais para frente. A gente, hoje, o ex-presidente Bolsonaro está, infelizmente, inelegível para a tristeza da direita e para a alegria da esquerda. Só que nós temos o presidente Lula lá, firme e forte, aparentemente. Como você analisa o cenário político para o governo do Estado? A gente não tem muitos nomes da esquerda sendo falados como futuro candidato a governador. Nós temos, acho que, o deputado Alencar, que seria uma viável para o PT. Temos um prefeito, acho que no ABC também, que seria mais um viável. O Eloy Petá, de Guarulhos, daria certo como um candidato ao governo, quem sabe, na ala da esquerda ali. Como que você analisa o cenário da esquerda para o governo do Estado? Tem algum nome que você vê que tem condições de disputar o governo? Sim, para o governo do Estado aqui, na ala da esquerda, Boulos ou Haddad. Para o Boulos ter condições, ele deveria sair do PSOL e para o PT? Seria que um caminho dele ali natural para ele ter uma legenda mais forte? Eu acredito que não. Eu acredito que ele continuando no PSOL, ele... Porque a força dele vem do PSOL, né? Daquela esquerda mais extremista, né? Então, assim, o nome dele vem de lá. A identidade dele vem de lá. Desculpa te atrapalhar, Maurício. Daqui a pouco nós vamos tocar num assunto de uma notícia que viralizou essa semana, de uma manifestação. Já eu chego lá. Mas olhando um pouco do nosso cenário
nacional. Nós temos hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin, e tem muitos vídeos circulando na internet, inclusive nas redes sociais do deputado Nicolas, onde ele mostra eles tomando posse, ele dizendo, voltou à cena do crime, entre aspas. Você acha que foi um retrocesso para o Alckmin se aliar a um cara que ele tanto combatia só para ser vice-presidente? Com certeza. O Alckmin já estava enterrado politicamente, ele acabou com o PSDB, e aí eu acho que ele viu no Lula a luz no fim do túnel. E falou, agora eu vou ser vice-presidente e se alguma coisa acontecer, eu vou ser o presidente. De uma forma ou de outra. É o sonho dele. E como ele já estava enterrado, essa foi a única alternativa para ele. Eu quero acreditar que o Brasil vai melhorar. Mas eu vi que você tem uma camisa sem picanha, sem cerveja, faz o L. Fora Lula. Mas qual que é o sentido? Porque eu particularmente não sou fã de carne, mas é uma opção minha. Não sou vegetariano nem vegano. É que eu não gosto mesmo. Mas quem come carne, quem gosta de uma cervejinha, eu não bebo, mas quem gosta, tá sentindo falta da picanha, da cerveja? Tá fazendo falta? Você come carne, você bebe a cerveja, você tá sentindo falta disso? Com certeza. É só você ir no mercado. Quem fala que tá tudo normal, pode ter certeza que a pessoa ou tá passando pano ou a pessoa não vai no mercado. Porque E ainda tem gente que vem falar que os preços estão mais baratos do que na época da pandemia. Mas tem vários vídeos, né? Por isso que a internet é maravilhosa, porque esses vídeos não morrem, né? Então, assim, realmente estava muito caro, mas a gente estava em uma pandemia, né? Uma crise mundial, onde os preços foram astronômicos e realmente estava tudo muito caro. Gasolina, carne, estava tudo muito caro. Agora mas o café tá caro. Tínhamos um motivo. Agora, o motivo é o desgoverno. Na sua visão, para onde o Brasil está andando? Porque a gente vê que tem muita reclamação mesmo. Eu fui no mercado esses dias e eu vi um pacote de arroz a R$36. Eu preciso reconhecer que há 6, 7 anos atrás eu vi o mesmo a 22, a mesma marca, no mesmo supermercado, no mesmo endereço. Eu até falei para minha esposa, se você quiser a gente vai no mesmo endereço e eu te mostro o mesmo pacote de arroz na mesma prateleira e se bobear foi a mesma equipe que colocou lá. O arroz quase que dobrou o preço. E sempre tem aquela desculpa, é a chuva, é o produtor rural, é o agronegócio, sempre alguém é o culpado, nunca sou eu. Quem que seria o culpado desses aumentos de preço? Quem que seria o culpado de não ter picanha, não ter cerveja como está na camisa? Na sua opinião, minha opinião, o culpado é X pessoa, é X ministério. Quem é o responsável por essa alta gigante de preço que nós temos hoje? Então, na minha opinião, é a política fiscal do Brasil. Então, assim, hoje a gente tem uma política irresponsável, né? Falando do fiscal, onde a gente não tem os gastos do governo só aumentam, ninguém fala em cortar gastos. Então, a política fiscal do Brasil hoje é muito deficitária. A gente vê que os juros aumentam. A cada reunião do Copom, o juros só aumenta. Já estão prevendo aí, né, lá no Banco Central, que vai para 15% a nossa taxa Selic. E tudo isso para tentar segurar a inflação que está subindo. E eles falam que está controlada, mas na realidade não está. Senão o preço dos alimentos não estavam do jeito que está. Está muito alto. E você que está acompanhando o Papo com Wesley, hoje nós estamos recebendo Maurício Barros. Maurício Barros, que é um homem de direita. Maurício Barros é direito e de direita. Nós temos o apoio incondicional de 3 grandes amigos e patrocinadores. Nama Corretora, Açaí com Amor. A loja do Açaí com Amor é muito boa. Inclusive, vai subir uma promoção no nosso Instagram. Você vai seguir a página do Açaí com Amor lá no Instagram, a página do Papo com Wesley Oficial, e vai comentar na publicação Eu Quero, e você vai concorrer neste sábado, dia 5 de abril, a uma barca de açaí com 5 itens lá. Muito bonitinho, um açaí, você vai ter um sorvetinho, tudo por conta da Açaí com Amor. E eu não posso deixar de agradecer a presença do nosso novo patrocinador, o diretor. O diretor, ele é dono da Cocadas do Diretor. Eu vou pegar a cocadinha do homem aqui, você pode estar adquirindo as cocadas do diretor. Aqui atrás está o telefone do homem, ó, liga lá. Ele faz encomenda. Opa, deixa eu pegar uma outra aqui, que eu tô meio cegueta. Gente, eu não sei se eu tô nervoso na presença do Maurício, olha como é bonito, mas vamos lá. O número do nosso amigo da Cocadas do Diretor é o Hernani. Hernani, o número é 948278115. Aceita encomenda. Você pode pedir lá pro hospital, hein? Opa! Maurício vai levar umas para casa e vai fazer a propaganda lá. Você que quer festa de aniversário, festa de 15 anos, enterro da sogra, Cocadas do Diretor, o nosso novo parceiro do Papo com Wesley, assim como Açaí com Amor, a Nama Corretora. Você pode entrar em contato lá e adquirir o seu. E, Maurício, deixa eu puxar a sardinha. Você tá com uma camisa fora Lula, Maurício?
que você tem contra o Lula, Maurício? Você Nada. é de direita, você é da esquerda. Você gosta do povo da esquerda, Maurício? Olha, pra mim a esquerda só é boa pra andar de moto. Pra andar de moto. Olha lá. Onde é que eu compro a camisa dessa? Você fabrica a camisa? Não, Seu Presato vende? eu venho da minha. Ele vende Eu dou, já vem eu autografado? dou. Já vem Então vou levar essa autografado. embora. Falou que vai doar, eu vou levar embora. Bom, Maurício, eu tenho uma perguntinha salgada, entre aspas, né? E é basicamente sobre as próximas eleições, daqui a 1 ano e meio, 2. Você acredita que o Lula vem sair candidato nessa próxima, que ele vai indicar alguém? Tinha um nome bom no PT, acho que é o Jacques Wagner, não sei se ele ainda está lá, não acompanho muito a política da esquerda, mas você acredita que o Lula venha sair candidato? E se ele não vir sair, você acredita que tenha outro nome forte na esquerda brasileira que ele possa apoiar? Olha, sinceramente, eu acho que ele não vem candidato por conta da idade. E o que faria ele vir candidato é o Bolsonaro se tornar elegível. Talvez a esquerda se reúne e fala, não, o único que possa bater ele é o Lula. Você acha que se o ex-presidente Bolsonaro tiver a legenda, ele vem só para desafiar o Bolsonaro? Mesmo se ele... Vamos convenhar, se o presidente Lula perder a próxima eleição, vai ser a maior derrota política dele. Você acha que ele pode realmente perder a próxima eleição se o presidente Bolsonaro venha sair candidato? Se a eleição for limpinha, não tiver nada de tirar propaganda de um, tirar propaganda de outro, for ali 0-0 para os dois lados, eu acredito que o presidente Lula perde. Hoje nós temos um cenário político com Boulos, Haddad e Lula como os grandes representantes da esquerda brasileira. Qual deles seria o candidato ideal hoje à presidência? Eu acredito que o Boulos ainda, hein? Ele está se projetando mais do que o Haddad. As pessoas estão reclamando muito da política econômica e quem é o ministro é o Haddad. Então, eu acredito que ele acaba perdendo ponto nesse sentido. E eu ouvi falar também, essa semana, alguma coisa sobre o ministro Flávio Dino, né? Não sei se é só boato ou se realmente ele possa ser um nome para a esquerda. Olha, eu tenho uma opinião particular minha, que eu acho que largar o cargo de ministro no Supremo para sair candidato é retrocesso. Igual quando o ex-juiz Sérgio Moro largou a vara criminal de Curitiba para ser juiz, para ser ministro. Eu achei um retrocesso. Mas é minha opinião, tá, gente? Para você, seria um retrocesso sair lá do Supremo para sair candidato a alguma coisa? Com essa turma aí é difícil saber o que eles querem, né? Ele é um comunista declarado e a gente não sabe qual que é o projeto de poder dessa turma, né? Então, eu acredito que pode ser que para ele vale a pena. Isso me leva àquela pergunta. Nós estamos acompanhando que o ex-presidente Bolsonaro e mais uma turma, coronel, ajudante de ordem, se tornaram réus nesse processo, acho que do dia 8 de janeiro. Você acha que o ex-presidente, junto com a turma, turma porque eu não sei o nome de todos, então me perdoe se eu cometer alguma gafe, você acha que o ex-presidente e essa turma entram como condenados já nesse julgamento? Eles não têm chance de defesa, eles já vão ser condenados? Com certeza. É como aquele áudio do Mauro Cid que vazou, né? Eles já estão com a narrativa pronta, eles só querem que ele colabore com a narrativa que eles já escreveram. Por quê? Teve o julgamento para ser réu. Só no julgamento já estava 3-2. Eram 5 juízes, já estava 3-2. Todos votaram para ele se tornar réu, né? E quando for para o Supremo mesmo, para eles julgarem, a maioria dos juízes do STF, dos ministros, são indicados do PT e da esquerda. Eu vi o julgamento, partes do julgamento, pela TV Justiça, e eu vi que o ex-presidente foi lá. Você achou aquilo, a presença do ex-presidente num julgamento, um ato dele dizer, olha, eu sou honesto, ou foi uma afronta dele dizer, olha, eu estou te vendo, sabe? Foi um ato de honestidade do ex-presidente Bolsonaro ou foi uma afronta aos ministros que estavam ali? A afronta, acredito que não, até porque ele já sabia, né, o que ia acontecer. Ele mesmo falou, tanto é que ele foi no primeiro dia, no segundo dia ele já não foi, ele foi cumprir outras agendas, mas no final da tarde ele já falou, eu já sabia que o que aí aconteceria, né? Que ele se tornaria réu. E no primeiro dia ele disse que decidiu de última hora e realmente ele foi. Só que eu acredito que os ministros não ficaram tão confortáveis, né, com a presença dele lá. Bom, você se declara de direita, você é um apoiador do ex-presidente Bolsonaro, e eu vi que você foi no Rio de Janeiro numa manifestação que estava o ex-presidente, mas algumas autoridades. Por que você sair daqui para ir para lá, naquele ato com milhares de pessoas? Qual que foi o intuito de ter o Maurício Barros naquele tipo de manifestação?
representar Guarulhos, representar São Paulo e tá lá para ser mais um nome, mais uma pessoa. Eu fui com meus irmãos, né? Porque sempre que eu posso ir às manifestações, eu vou, porque eu acho que é importante a gente se posicionar. E se um dia o meu filho perguntar, papai, olha nosso país como tá, eu vou poder falar para ele, filho, eu tentei fazer alguma coisa, eu tava lá. Você tentou ser peça importante. Com certeza. Eu lembro muito do impeachment da ex-presidente Dilma, que eu vi a gente falar assim, nós vamos ficar para a história como o povo que tirou a ex-presidente. E hoje em dia se fala muito do impeachment, né? Tem muitas imagens de manifestação. E olhando um pouco por esse lado do impeachment, eu tenho uma perguntinha simples aqui, essa eu anotei porque senão eu ia esquecer. Você acha que o presidente Lula pode vir a sofrer um impeachment nesse final de mandato aí? Eu acredito que não. Falta muito pouco tempo para terminar. O impeachment, ele é ruim para o país, né? O país pode sofrer alguma sanção, né, internacional. Então, eu acho que convém mais a gente brigar por outras pautas e, infelizmente, esperar terminar, né? Esse desmandato, né? Olhando para o lado financeiro do país, hoje nós temos um fundão eleitoral, né? Para você que não sabe, o fundão eleitoral é aquele dinheiro de imposto que você paga e ele vai para os partidos políticos no pretexto de que as pessoas têm que disputar uma eleição, que o menos favorecido vai disputar a eleição. Na teoria, não é isso que acontece. Você é contra ou a favor do fundão eleitoral e por quê? O fundão eleitoral é o seguinte, eu sou a favor que acabe o fundo eleitoral, porém, enquanto tiver o fundo eleitoral, se for me oferecido, eu uso. Por quê? Porque disputar uma eleição sem dinheiro é muito difícil. E um problema do fundo eleitoral é isso, porque a verba vai para o partido, só que essa verba não é distribuída por igual entre os candidatos, né? Sempre tem um que vai receber muita grana, os outros que vai receber um chorinho e pode ter gente que não receba nada, né? Então, assim, disputar eleição sem dinheiro é muito difícil. Colocar gente na rua para trabalhar demanda muito dinheiro. Então, enquanto houver o fundo eleitoral e for me oferecido, eu utilizo. Porque senão eu não terei chances, entendeu? Mas eu sou a favor que extingua, porque é muito dinheiro. É muito dinheiro, né? Foi aprovado acho que mais de 2 bilhões aí. Eu acho que já está em 5 bilhões, já. Alguma coisa assim. 5 bilhões. Dinheiro que poderia ir para a saúde, para a educação, para melhorar o SUS, mas que infelizmente vai para um ou outro ali. Nas últimas eleições, aqui, né, voltando um pouquinho ao cenário guarulhense, nós tivemos uma eleição um pouco mais disputada do que o normal, porque nós tínhamos muitos candidatos a vereador que investiram muito. E eu puxei aqui a tua ficha no TSE, lá na... Gente, se você quiser consultar, você coloca o nome do vereador ou da pessoa que disputou a eleição e você consegue puxar até o que ela declarou. Isso. E sem fazer propaganda, sem fazer campanha, eu vi que você não usou o fundão eleitoral. Por que não usou? Porque o PMB não tinha, porque não foi viável. Eu percebi que você teve um valor declarado lá que você embolsou e que você não teve fundão. Faltou o partido ter o fundão, faltou o partido falar, olha, eu vou te dar R$1.000 para você concorrer, ou você falou, não quero, eu vou fazer minha campanha sem dinheiro público? Então, existem algumas regras para o partido ter direito ao fundão. O PMB é um partido pequeno, não tem deputado federal, estadual acho que tem na Bahia, mas não tem deputado, não tem senador. Então tem algumas regras para o partido ter direito. Ele tem que ter um mínimo ali de parlamentares e o PMB não atende esses requisitos. Então o PMB era um partido sem direito a fundo eleitoral, entendeu? Quem queria disputar a eleição pelo PMB se vira, faz como dá, como foi o seu caso. Raiz. Né? Foi lá, pegou material de campanha, reuniu uma parte ali e conquistou bastante votos até para um candidato sem condição partidária, sem ter um partido grande e sem ter o fundão, né? Eu falo fundão, mas é um fundo eleitoral que é destinado aos partidos. Você consegue uma votação expressiva, né? Como eu disse, não estamos fazendo campanha política para esse ou para aquele. Eu quero analisar o cenário político e passear um pouco sobre a tua trajetória. E isso me leva a mais uma pergunta. Você acha que os partidos de esquerda e de direita sobreviveriam no Brasil sem ter essa verba do fundo eleitoral? Eu acredito que sim. Só que assim, eles iam ter que ir atrás de patrocínio, né? Atrás de várias outras fontes de renda, porque, sinceramente, sem dinheiro você não consegue disputar uma eleição. Uma eleição custa quanto, em média, para vereador aqui? Quanto que você acha que custa uma eleição? Então, quando a gente analisa os dados do TSE, a gente vê que teve gente que usou 300 mil, 150 mil. Então, é mais 100 mil.
entendeu? Eu pesquisei de cidades menores do que o Guarulhos. O Guarulhos tem pouco mais de 1 milhão de habitantes. Eu vi que teve cidades com 200, 300 mil que o cara gastou 150 mil pra fazer campanha de vereador. Então. Aí eu me penso, pra onde é que vai esse dinheiro e de onde ele tá vindo, né? Uhum. Porque você tem que receber de algum lugar. Se alguma empresa, alguma pessoa física falasse, Maurício, eu vou gastar 1 milhão com você, mas eu quero X coisa em troca, você aceitaria? Não. Ilícita ainda? Coisa ilícita não. Empresa não pode mais, né, pela lei do TSE. O que pode, assim, é uma pessoa física fazer uma doação para você. Agora, pedindo coisa ilícita em troca, você já entra corrompido, né? Então, tô fora. Isso aí. E bom, pessoal, você que está nos assistindo, repito novamente, nós estamos com Maurício Barros, o homem da saúde aqui em Guarulhos, no patrocínio de Açaí com Amor, Nama Corretora e o nosso amigo Hernani, o proprietário da Cocadas do diretor. Você pode entrar em contato lá e fechar tudo bonitinho. Tem móvel, tem açaí, tem cocada, tem de tudo nesse podcast. O principal, tem informação para você. E Maurício, eu tenho mais uma questão para te perguntar, e essa questão envolve um pouco mais o lado precário do Brasil. Nós temos um país que até o momento é uma democracia, mas que está se caminhando, no meu ponto de vista, para um país ou um pouco mais ditador de imprensa, aquele cara que define o que a imprensa pode falar, ou um país socialista. Você vê o Brasil se tornando um país socialista em breve? Olha que eu tô com o pensamento alinhado com o seu, viu? Porque a gente vê uma certa ditadura do judiciário hoje, aqui no Brasil, e é um país que ainda não é socialista, mas está caminhando para. Eu não sei se você sabe, mas a gente tem 12 estados no Brasil onde as pessoas recebem mais Bolsa Família do que trabalham CLT. Então, assim, só no Maranhão, a diferença entre quem trabalha CLT e quem ganha Bolsa Família é de mais de 500 mil pessoas. Ou seja, acho que 1.200.000 e poucas pessoas recebem Bolsa e 600 e poucas mil trabalham CLT. Então, esse é o caminho para o socialismo. Bom, eu tô aqui no WhatsApp e veio uma pergunta da Ana Mendes. Ana Mendes é uma colega nossa antiga já, e ela tá perguntando aqui o seguinte, aqui, achei. Maurício, em uma eventual chapa, pensando para eleições para senador, deputado, governador, você sairia candidato por algum partido, de direita ou de esquerda, e trocaria esse partido na janela partidária? Ou seja, usaria o partido de escada só para chegar em algum lugar? Não. Não, porque isso foi me oferecido para vereador. Me ofereceram para entrar em 2 partidos de esquerda. Eu falei, eu vou continuar aqui no... Eu era afiliado ao PL na época, né? Porque essa decisão do PMB veio na última semana na da janela, né? Então, eu era afiliado ao PL na época e 2 partidos me procuraram. O Avante e o PMDB, só que eu não estava querendo, né? E aí eu falei... Vou ficar no PL. Inclusive, o rapaz do Avante ainda conversou comigo e falou assim, mas o PL não vai te dar nada, não sei o quê, eu posso te eleger. E veio com esse monte de papo, eu falei, não, eu não vou... Eu vou ficar onde eu tô. Se não tiver nada, pra mim, já é lucro. Porque desde o começo, eles não me prometeram nada. Nunca te ofereceram nada. Nunca me prometeram Nunca nada. te prometeram A gente nada. vai te dar isso, a gente vai te dar aquilo. Você quer sair candidato? Sai. Foi Sim. assim, vai lá e faz a sua, Exato, exatamente. Hoje nós temos o MDB, que é um partido relativamente grande, né? Diferente do PSDB, que desde aquela eleição Aécio e Dilma vem encolhendo. Analisando um pouco o PSDB, você acha que o partido tem tudo a se fundir com o outro ou ele tende a acabar? Porque o PSDB, depois que daquela eleição Dilma e Aécio, veio caindo muito, né? A quantidade de prefeituras do PSDB caiu drasticamente. Da eleição Dilma Aécio e da eleição Dória também. Né? Depois do Dória, teve Joyce, Haussmann, Alexandre Frota. Então, assim, se o partido não se fundir com ninguém, ele acaba. O Alexandre, inclusive, ganhou a eleição em Cotia, não é isso? Ele é vereador em Cotia. Eu não sei por qual partido. Eu acho que eu vi uma matéria desse que ele tinha ganhado a eleição para Cotia, né? Ele era deputado federal. Na época, ele e a Joyce, se eu não me engano, saíram lá com a chapa do Bolsonaro. Não foi isso? Me corrija se eu estiver errado. E hoje a Joyce não tem mandato público, não tem cargo, né? Não é vereadora, não é nada. E o Alexandre saiu por Cotia. Por Cotia, ganhou. Pelo que eu vi lá, a eleição não tirou nem 5 mil votos para um cara que tinha o conhecimento que ele tinha. Se analisa, olhando um pouco, assim, uma pergunta particular minha. Se analisa que os traidores do ex-presidente Bolsonaro fracassaram quando traíram ele, acabaram aquelas pessoas que o ex-presidente chamava de traidores, que eram considerados traidores da direita brasileira? Então, primeira coisa, eles traíram por quê? Traíram porque queriam cargos. E desde o começo o presidente falou, não vou dar cargo.
Não vai ter negócio de cabide de emprego aqui. Foi isso que chamou muita atenção das pessoas, do povo brasileiro, porque ele falou que não ia dar os cargos e acabou a eleição. Quem estava próximo dele queria cargo. Queria isso, queria aquilo, e ele não deu. E aí todo mundo virou as costas. Esses são os traidores. A pessoa tava com o ex-presidente dizendo, olha, eu te apoio, mas me dá, sei lá, uma secretaria, um ministério, sempre. A política tem muito isso, né? Quem não lembra do Bolsodória? É. E aí, quando começou a pandemia, ele quis ser o protagonista, o Dória quis ser o protagonista, e aí acabou muito embate com o presidente Bolsonaro, depois ele virou as costas, e hoje ele está dando a mão pro Lula, fala que o Haddad está fazendo um ótimo trabalho na economia. Um episódio cômico, eu tenho que falar, porque o ministro Márcio França, ex-governador, teve um episódio cômico com o Dória, que acho que o Dória perguntou qual conselho ele pediu pro Lula, e o Márcio respondeu, não empresta dinheiro pro Dória. Virou meme, virou cômico, eu dei muita risada com isso. Eu particularmente acompanho muitos debates políticos, e quando eu vi aquilo eu comecei a rir. Porque eu falei, não dá pra levar isso a sério. Sabe? Apesar de eu particularmente gostar muito do Dória e do Márcio França como pessoas, inclusive um abraço pra você se estiver vendo a gente, se não tiver, vão assistir. Eu via muito isso como uma parte cômica do debate. Mas, Maurício, você tem pretensões para as próximas eleições daqui a 1 ano e meio? Se te oferecer uma chapa para estadual, para federal, você tem pretensões? Se não tiver, você tem alguém em mente que você fala, esse cara aqui é o que eu tô do lado? Então, hoje como funciona? A eleição de vereador serviu muito assim para a experiência. Então, hoje eu faço parte de um grupo político, que é o grupo da prefeitura, do Lucas Sanches, PL, PMB, né? E aí eu não tenho pretensões, a não ser que eles cheguem para mim e falem, a gente quer que você saia, né? Mas não teve essa conversa até hoje e eu não me vejo saindo do deputado, tá? Mas assim, o grupo vai decidir quem serão os candidatos e a gente vai apoiar os candidatos aqui de Guarulhos, porque a gente quer melhoria aqui para nossa cidade. Então, federal, estadual, serão aqui de Guarulhos. Sendo ou não você vai estar do lado de quem Com for certeza. melhor na direita, né? Quem estiver na direita for melhor. Com certeza. Bom, a gente viu que teve um rapaz, o delegado Mesquita, delegado de polícia, que inclusive acho que foi o vereador mais votado da história, ele e o Ticiano. Como você vê a votação tão expressiva dessas duas figuras políticas? Eu particularmente conheci o delegado Mesquita de rede social. O Ticiano acho que é o segundo mandato dele. Te surpreendeu a votação de quase 35, 40 mil votos dos dois ali? Me surpreendeu bastante. Eu via o delegado... Eu comecei a ver o delegado na rede social e ele falando muito de Guarulhos, eu já imaginei, vai vir candidato. Agora, ter essa votação expressiva como ele teve, eu nunca imaginei. E assim, é um clamor da população por segurança, né? Porque se você pegar ele, o Rafa Marques e o Daniel Santos, eles tiveram muitos votos. E os três são da segurança pública. Nós tivemos figuras importantes que ficaram de fora, né? Sim. Inclusive as votações, que eu mencionei no começo, a votação do Santiago, não que eu dizia que ele não ia ganhar, mas foi um cara que me surpreendeu, porque eu não sabia que era o Santiago. O delegado eu conhecia de rede social. Uhum. Aquele ali eu imaginava que ia entrar, mas não com a votação. Sim. O Ticiano eu pensei, vai conseguir entrar, mas também não imaginava a quantidade de votação. Tivemos alguma surpresa nas últimas eleições, né? Tivemos. Olha que dado interessante. Eu fiz esse levantamento, né? Eu puxei candidato por candidato para ver quem que realmente era da saúde ali, né? Que são da ponta, que atendem pacientes. Não que fala é o Zé da saúde, não. É a pessoa que tá no balcão lá. Sim, a gente olhou lá e falou assim, esse é médico, esse é técnico, esse é fisioterapeuta, esse é enfermeiro. Puxamos todos. Foram 16 candidatos da saúde, que dava ali aproximadamente 3% de todos os 630 e poucos candidatos que foram para o pleito. Esses 16 candidatos, eles tiveram menos votos que o Ticiano. Todos eles juntos. Ou seja, os candidatos da saúde tiveram um pouco mais de 15 mil votos. O Ticiano sozinho teve mais votos que toda a saúde de Guarulhos. O Ticiano sozinho fez mais do que esse monte de candidato junto. Exatamente. É aquela conta que não fecha. Poxa, um cara só reuniu todos os votos dessa quantidade. Exatamente. Aqui. E assim, esses votos da saúde, eles equivalem a 2,3% de todos os votos válidos. Mais de 600 mil votos válidos. Se todos esses votos fossem para um candidato, você tinha um vereador. Um vereador da saúde, exato. Não foi o que aconteceu. Não precisava nem ser todos. Seria uma boa parte, né? Nas últimas eleições nós tivemos uma margem alta de votos em Guarulhos, né? Sim. Tanto que o próprio delegado foi eleito mais de 18 mil votos, o Ticiano bateu mais de 15, tivemos vereadores com mais de 11 mil. Uhum. Né? Nós tivemos surpresas aí, inclusive eu achei que tinha muito vereador no Partido Novo
que acho que o Caiçara, na minha opinião, era gente que ia entrar, teve acho que 2 ou 3 ali que eu falava, esse cara não perde. E os caras perderam. Então, assim, a eleição de Guarulhos foi muito disputada. Né? Os partidos estavam fortes, né? Que nem você falou, o PL montou uma chapa muito forte que teve muita surpresa lá dentro. E olha, eu vou falar uma coisa pra você. Tem gente que fala que o PL nem é tudo isso, que não foi vitorioso. Pra mim, o mais vitorioso dessa eleição foi o PL. Por quê? Elegeu o prefeito, elegeu 2 vereadores, os suplentes do PL foram bem votados. Por poucos votos, o PL não faz 3 vereadores, mas enfim, fez 2. E existem secretários do PL, tem várias pessoas compondo o governo que são do PL, então o maior vitorioso dessa eleição foi o PL. Maurício, eu tenho uma pergunta aqui do Marcelo Batista, e ele pergunta o seguinte: você se considera um apoiador, um puxa-saco ou um fã do Lucas? Do Lucas Sanches? Um apoiador. Não me arrependo de ter votado nele, de ter feito campanha, analisando o cenário político. Né? Quando eu fui procurar um partido, eu fiz essa pesquisa, né? E eu fui direto no PL, eu nem sabia que o Lucas era o candidato. Aí eles falaram, a gente vai trazer o Lucas para ser o candidato e tal. Ele já está afiliado ao partido. Ele era vereador, né? Era vereador. Ele já está afiliado ao partido. E aí eu comecei a seguir o Lucas e observar o que ele estava fazendo. E aí que eu falei, não, é esse cara que eu vou seguir até o fim. Esse não era o vereador. O Lucas não era o vereador que saía com colete fiscalizando algumas coisas da fiscal prefeitura? Do povo. Não era o fiscal do povo. Não era, exato. Saiu para deputado, tirou acho mais 11 mil votos. Acho que ele era do PP antigamente. Ele era do PP, ele saiu para deputado federal em 2022, ele teve 44 mil votos. Eu acho que daí que veio a luz do PL e falou, vamos trazer esse cara para ser o nosso candidato. Eu vou fazer uma última pergunta da política guarulhense, que essa agora eu fiquei bem curioso. As eleições para vereador são um termômetro para as eleições de deputado estadual e federal? E essas eleições são um termômetro para a prefeitura do ano seguinte? Eu acho que para quem ganha, sim. Eu acho que para quem ganha a eleição e tem essa pretensão de ser candidato a deputado, é um baita de um termômetro. Eu vejo muito vereador sendo a deputado com a intenção de sair prefeito, sabe? A pessoa fala assim, olha, eu vou ser candidato a deputado estadual pensando na eleição para a prefeitura. Aí ele sabe que ele não, infelizmente, não vai conseguir ganhar a eleição para deputado. Mas ele tenta porque ele quer sair para prefeito. Para deputado, não só em Guarulhos, mas em todas as cidades, funciona assim também. Um vereador sai para deputado estadual ou federal para aparecer naquele horário político, para ter visibilidade para uma futura eleição para a prefeitura das cidades? Olha, é difícil saber o pensamento de cada um, mas eu acredito que sim, até porque hoje o vereador, o deputado federal, estadual, o senador, ele não perde o mandato, né? Então, assim, ele sai candidato, se ele não obtiver o êxito, ele volta para o cargo dele de deputado. Então, acaba sendo fácil, né? Agora, talvez, se precisasse, você vai ter que afastar do seu cargo e abandonar esse mandato, passar pro suplente para disputar. Se você não ganhar, você renunciar ao cargo, exato. É semelhante com o governador faz, né? O governador quer ser presidente, ele renuncia o cargo de governador, fica o vice, ele disputa o presidente. Perdeu, ele não volta mais. Exatamente. Será que daria certo falar, olha, se você é vereador, quer ser deputado, renuncia, o suplente assume e vai tentar ir lá e boa sorte? Ia ter menos candidatos, com certeza. Eu também acho dessa forma. Porque assim, fica muito cômodo, né? Falar assim, eu sou vereador. Eu vou sair candidato a deputado só para ver como é que é. O cara vai e sai, não ganhou, beleza, tchau, tchau. Usei o fundo ali, não gastei dinheiro, né? Dependendo do partido. E aí eu volto pro meu cargo de vereador por mais 2 anos. É que vira até o termômetro dele pra próxima eleição, né? Exato. Se ele quiser vir a vereador, né? Sim, com certeza. Aí ele puxa, ele fala, não, fui bem votado aqui na cidade, tirei, 30 mil votos, na eleição passada tirei 2 mil, eu vou pra vereador que eu ganho. Vira um termômetro político, né? Tanto é que, só de curiosidade, o pastor Anistaldo, ele é suplente de deputado estadual. E é secretário na prefeitura. Ou seja, se o deputado estadual do partido dele, se afasta, acontece alguma coisa, ele pula para deputado estadual. Ele deixa de ser vereador, deixa de ser secretário e vira deputado. Exato. Se ele quiser, né? Ele tem essa escolha. Ele pode recusar também. Mas eu acho que não vai não, né? Na minha opinião, acho que não vai não. Um abraço, pastor Anistaldo, um grande homem de Deus, inclusive. Beijo no seu coração. Assiste a gente aí que o Maurício está aqui, viu? Bom, Maurício, nós temos uma convocação na internet. Eu tenho acompanhado um pouco o Instagram de pessoas de direita e de esquerda. E antes de falar da manifestação do dia 6, eu queria pular um pouquinho na notícia que eu vi essa semana, que a esquerda brasileira, eu não vou conseguir achar aqui mais, mas eu vim lendo no carro, que houve um protesto contra a anistia dos envolvidos no 8 de janeiro. Tenho 2 perguntas e me responda na sequência que você achar mais viável. O 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe e você é a favor da anistia aos envolvidos do 8 de janeiro?
Claramente não foi tentativa de golpe. Como que você dá um golpe num domingo? Não tinha ninguém nos prédios lá dos Três Poderes, da Praça dos Três Poderes. Tinha um vendedor de algodão doce lá, né? Sim, um vendedor de algodão doce. Mas assim, aquilo foi uma manifestação. Teve gente que fez quebra-quebra. Sempre tem um que quer ser o aparecidão lá, faz isso. E eu sou totalmente a favor da anistia. Totalmente. Você é a favor da anistia total para todos, seja para o político ou seja para a pessoa comum. Teve uma moça que acho que pinchou uma estátua de batom. Isso. Inclusive, ela mandou uma carta para o ministro, né, pedindo desculpas lá e tal. Só que, minha opinião, eu vejo que o Brasil está um pouco invertido. A gente está vendo gente que é acusada de um suposto golpe de Estado pegando 15 anos de cadeia. E outros aí que cometeram crimes no Código Penal em casa. Seria uma inversão de valores no Brasil? Com certeza. Ela está sendo acusada de atos antidemocráticos, de tentativa de golpe, por ter escrito lá de perder o mané, que é uma frase do ministro do STF. Então, assim, ela replicou a frase dele na estátua e está prestes a ser condenada a 14 anos de prisão. Por conta de uma pinchação, exatamente. Entre aspas. Enquanto, se eu não me engano, 2017 era o ano, essa mesma estátua sofreu um aborto. E ninguém foi preso por isso. Né? Bom, voltando lá um pouquinho, eu tenho uma perguntinha simples. Saiu essa semana uma notícia que a esquerda reuniu milhares de pessoas num protesto. Mas nós também temos uma notícia, inclusive eu vi no seu Instagram, Maurício Barros. O oficial. Maurício Barros Oficial, gente. Eu engasguei no Instagram do homem, mas siga lá. Tem mais de 5 mil seguidores lá, tá arrebentando o homem. Lá eu vi que você tava fazendo uma sátira, uma zoação, entre aspas, de uma notícia que dizia que havia milhares de pessoas num protesto que as próprias pessoas que contaram não viram nem 50 lá. Você viu que a esquerda brasileira está enfraquecida por conta do cenário político brasileiro ou que esse protesto realmente foi um fracasso para a esquerda brasileira? Se hoje existe uma verdade no Brasil, é que a esquerda, o Lula, Boulos, eles não levam ninguém pra rua. Eles levam meia dúzia de gatos pingados, sindicalistas, comedores de pão com mortadela, com o perdão ao pão com mortadela que eu adoro. Eu gosto, poxa. Né? Mas eles não levam ninguém pra rua pra protestar. E assim, o engraçado é que saiu lá na matéria que o Boulos, ele viu 25 mil pessoas lá. Né? Então, pra todos... Qualquer manifestação de direita tem uma IA, né, que faz a contagem, tira a foto, faz a contagem bonitinho. A USP vem lá com aqueles números dela bizarros e falam lá que sempre joga para menos. Mas não, o Boulos sozinho, ele viu 25 mil pessoas. O engraçado é que ele consegue ver 25 mil pessoas, mas ele não vê a rachadinha do Janones, né? Olha, eu tô aqui acabei de puxar aqui no Google a informação. Lá no site Poder 360, você quer conferir a matéria, site lá, poder360.com.br, tá dizendo aqui, ó, Boulos diz que ato contra a anistia tem mais gente, entre aspas, do que do Bolsonaro. Vou ler novamente para entender melhor. Boulos diz que o ato contra a anistia tem mais gente que o de Bolsonaro. O deputado discursou em evento desse domingo, dia 30 de março, em São Paulo, e comparou o público às manifestações da direita no Rio. Você estava lá no Rio, não era? Sim, com certeza. Tinha mais gente de uma para outra? Porque então, eu tô vendo uma foto dele aqui, Guilherme Boulos, e acho que um deputado, Lindenberg Farias, não sei se é mais deputado. O Alencar tava. O Alencar tá aqui no fundo, o Alencar é, acho que, deputado por São Paulo. Tinha mais gente na manifestação deles do que nessa manifestação que a direita promove? Com certeza não. E assim, se o Boulos viu 25 mil pessoas, eu vi 1 milhão. Já que é o que eu vi, porque estava muito cheio lá em Copacabana. Claro que assim, não foi a quantidade de gente esperada, mas estava muito cheio. Aqui diz, ó, o público fosse medido pela PM lá no Rio, e eles iam dar 1 milhão. Isso é matéria do Poder 360. Aqui tá dizendo, se você quer conferir a matéria, eu vou deixar no link aqui do vídeo, você pode assistir. Diz aqui, ó, eu digo a vocês, entre aspas, abre aspas, eu digo a vocês sem medo de errar, aqui na Avenida Paulista tem mais gente do lado dos golpistas... Eu digo a vocês, sem medo de errar, aqui hoje na Avenida Paulista tem mais gente do que no lado dos golpistas em Copacabana. Aliás, se o público fosse mantido pela PM lá no Rio, eles iam dar 1 milhão aqui, declarou. É a matéria, gente, só li como é que está. Tinha mais gente numa do que na outra? Mas isso foi o Boulos que falou, né? Então... Daí você já tira a sua conclusão. Eu tô buscando aqui no mesmo site os dados da Polícia Militar, mas eu não achei. Se eu achar, depois eu me corrijo aqui. Ok. Ato contra o PL da anistia. O evento de domingo se opõe ao PL 2858, lá de 2002, que propõe conceder anistia aos envolvidos. Essa é a matéria em questão. Tá lá no site do Poder 360, eu não tô inventando, eles colocaram lá.
Mas você já falou que é a favor da anistia, você vai lutar a favor da anistia. E eu vi nas redes sociais suas, nas redes sociais de alguns deputados, que vai haver um protesto dia 6. Do que se trata esse protesto? Onde vai ser? Qual que é o intuito? E uma outra pergunta encaixando. Vale a pena ir para a rua protestar? Resolve alguma coisa? Vamos lá. O protesto do dia 6, ele é a favor da anistia dos presos políticos do 8 de janeiro, certo? Vai ser na Avenida Paulista, às 14 horas, em frente ao vão do MASP. Eu já fui na Paulista, acho que já perdi as contas, e sempre é muito cheio, não dá para andar. Você não consegue nem cair, porque é tanta gente te espremendo que não dá para cair. Diferente do Boulos, que dava para nadar de braçada. Até pra cá é difícil. Eu já percebi que ele é bem fã do Boulos, né? Exatamente. A gente nota que você gosta muito do Boulos. Adoro. Inclusive, um abraço, deputado não Adoro. processo, pelo amor de Deus. Ele que não saiba onde é minha casa, mas eu adoro. O que você acha da questão dos deputados de esquerda? A gente tá vendo muito pessoal falar assim, mas 8 de janeiro foi tentativa de golpe. Você já mencionou que não teve armas, não teve confronto, e tem uma foto que tem um vendedor de algodão doce. Eu, particularmente, nunca vi notícia nenhuma no mundo que havia uma tentativa de golpe de Estado com vendedor de algodão doce. Nem eu. Um abraço pro vendedor de algodão doce lá. Eu nunca vi isso. Mas houve realmente uma tentativa de golpe naquele estado. Teve quebra-quebra? Teve. Teve alguns envolvidos lá em situações. Teve uma imagem que um rapaz derruba um relógio e que ele volta pro repórter para ver se a foto estava boa. Você acha que aquilo ali é uma infiltração de alguém da esquerda? É um ato que aquele cara perdeu a cabeça? Então, fica difícil para eu afirmar para você que mas que é um tanto estranho, É muito estranho. O general G. Dias, que sumiu abrindo as portas, fica muito estranho, né? Câmeras, né? Infelizmente, Viu, né? as imagens sob o ministério do Flávio Dino sumiu, né? As imagens sumiram. Então, assim, fica muito... Eu vou ser leviano se eu afirmar para você que é infiltrado, mas que é estranho, Você acha que, baseando-se nessa falácia, que isso foi um golpe, uma tentativa, a situação política do Brasil hoje está ruim? Tá péssima. Tá péssima porque, assim, são várias pessoas brigando por anistia, o governo só sabe falar sem anistia e viajar. Sem anistia e viajar. E estão tentando passar as leis deles, os projetos deles, que, ao meu ver, né, na visão da direita, são projetos que vão acabar com o Brasil. A própria reforma tributária, a gente vê que nós teremos o maior imposto IVA do mundo. Esses dias eu te mandei um print até brincando sobre o empréstimo CLT. Eu até fiquei brincando, né? Veio 9 mil, se vir 15 eu pego. Esse empréstimo com o FGTS da população, pelo que eu vi ali, você tem um fundo de garantia, você pega o dinheiro emprestado para pagar com o seu fundo de garantia para continuar devendo. É um tiro no pé do governo lançar esse tipo de benefício, entre aspas? É um tiro no pé do governo, porém, eles pegam muitas pessoas que estão precisando muito. E aí eles oferecem um juros baixo. Esse dinheiro vai ser descontado do olerite, do contra-cheque, do trabalhador. E aí, se o trabalhador não pagar, se ele for mandado embora, eles descontam do FGTS ou da multa rescisória. De algum lugar tem que sair, né? Ou seja, se ele for mandado embora, ele sai com uma mão na frente e outra atrás, porque a multa rescisória dele vai ficar pro governo, dependendo de quanto ele pegar de empréstimo, né? Seria um problema que seria um agiota legalizado, né? Então, não seria mais fácil eles falarem assim, vocês estão precisando regularizar e pagar a dívida, a gente vai liberar o FGTS, é de vocês mesmo. Eu não posso deixar de passar pelos nossos patrocinadores, é quem mantém esse podcast vivo, é quem mantém esse sonho vivo. E nós temos nossos patrocinadores masters. Com a presença do Maurício aqui, quando eu mencionei que o Maurício vinha, a gente trouxe um patrocinador a mais. Amém. Inclusive, eu gostaria de mandar um abraço aos nossos patrocinadores da Nama Corretora. Tem seu imóvel já, Maurício? Sim. Vamos comprar mais um. A Nama Opa. Corretora é especialista em imóveis do Minha Casa Minha Vida. Ela consegue subsídios gigantes junto à Caixa Econômica. Você pode, em vez de pegar um empréstimo com o seu FGTS, comprar o seu imóvel próprio. Graças a Deus, o Maurício tem um dele, vai comprar mais um aqui. Inclusive, eu vou vender o imóvel pro Maurício. Nama, me contrata de corretor que eu vou vender imóvel para esse homem. Você que quer comprar seu imóvel, Nama Corretora. Nós temos o telefone aqui embaixo na descrição desse vídeo, tanto no YouTube como no Instagram. Nós também temos o patrocínio da Açaí com Amor. Um abraço especial à turma da Açaí com Amor. Você que é da região do Ponte Alta, Bom Sucesso, Lavras, quer tomar aquele açaí top? Eu não gostava de açaí. Quando eu provei o deles, eu comecei a adorar açaí, agora eu só compro açaí. A Açaí com Amor fica na Avenida José Rangel Filho, 1160.
entre o 1160 e o 1180, próximo à quadra de esportes do Ponte Alta e a Academia Target. E também com a presença do Maurício aqui, nós temos as deliciosas cocadas do diretor. As cocadas do diretor atende todo tipo de evento, inclusive ele está presente aqui, né, não, meu diretor? As cocadas do diretor estão aqui. Você tem festa de casamento, aniversário, enterro da sogra. Sogra morreu, vai fazer uma festa? Cocadas do diretor, o homem resolve pra você. Olha lá a cara do homem, bonitão. E não podemos esquecer da New Connect Cosméticos. A New Connect está conosco desde o começo. Tem uma gama de mais de 160 produtos. Você pode ser um afiliado, um vendedor e um usuário da New Connect. Um abraço aí pro pessoal da New Connect que está trabalhando firme e forte. E um abraço todo especial aos nossos patrocinadores Anama, Açaí com Amor e as cocadas do diretor. Beijo pra vocês. Vamos seguir em frente, que atrás tem gente. Maurício, eu tô muito feliz, eu tava até nervoso em receber o homem aqui. O Júnior top ali recebeu o homem aqui primeiro que eu. Cheguei depois, ele chegou primeiro. Mas Maurício, eu tenho uma outra questão. Uma questão malado mais pessoal. Você pensa um dia em sair da área da saúde e viver só de política ali? Olha, eu vou ser eleito vereador, deputado, e eu vou largar a saúde, vou deixar de lutar pela saúde para viver só disso aqui? Dependendo o que eu conseguir fazer pela população, sim. Mas hoje não. Por exemplo, se eu chegasse ao êxito e me tornasse vereador, eu teria que me afastar do SUS, porque eu sou servidor público, mas do outro vínculo que eu sou seletista, eu não precisaria, né? Então eu iria conciliar. Então, assim, eu penso em conciliar até onde der, né? Com o dia que não der mais eu vou optar pela política. Sendo eleito algum cargo, vai lutar pela saúde. Com certeza. Embora tem toda essa questão de direita, esquerda, a minha pauta principal hoje é a saúde. O foco é cuidar das pessoas, Sim. né? E você que quer conhecer o trabalho do Maurício Barros, Maurício Barros Oficial lá no Instagram? Maurício Barros, o oficial. O oficial. Tem mais? Ó, Maurício Barros, o oficial. Vai estar o link aqui direitinho, você vai poder curtir, seguir o homem lá. Maurício, além desse trabalho na direita, de manifestações, como você está vendo a análise da direita hoje? Qual que seria o nome para eventualmente substituir o ex-presidente Bolsonaro? Nesse momento ele está inelegível, então vamos supor que ele continue lá até as próximas eleições. Quem você vê para substituir? O Ratinho Júnior, governador do Paraná, a Michele, o Tarcísio, ou, sei lá, o Caiado de Goiânia, salvo engano? Aí já seria opinião minha, no caso, né? Mas eu prefiro falar até o final que ele vai ser candidato, certo? Mas vamos supor aí um cenário imaginário que ele não consiga. Eu acredito no Tarcísio, Ratinho Júnior ou o Zema. Qual seria o melhor dos três hoje, Maurício? O Tarcísio. Eu acho que é o que mais tem nome, assim, para bater. E aí, até as pessoas já estão falando que ele seria o candidato do sistema, né? O Tarcísio ele está num partido que já está ali há muito tempo. É do Republicanos, é. Inclusive, Republicanos, teve vereadores, teve prefeito. Acho que o Jorge Wilson também, né? Aqui em Guarulhos era do Republicanos. A Zebra, que nem eu mencionei no começo, que era o cara que era apoiado por todo mundo e não chegou nem no segundo turno. Mas você vê hoje o Tarcísio saindo do Republicanos, se aliando ao PL ali, se filiando ao PL para sair candidato à presidência um dia? Houve essa conversa que ele iria pro PL, mas eu acredito que não, né? Teve essa conversa lá atrás, esse assunto até rodou antes da eleição municipal um pouquinho. Aí foi falado que ele iria esperar passar as eleições, mas até hoje não tocou-se mais nesse assunto. Então eu acredito que não. Eu acho que ele não sai mais dali, né? Deve estar bem ali, né? O partido está bem, ele está fazendo um trabalho legal, né? Hoje nós temos uma política no Brasil um pouco inflada. Infelizmente, nós temos muitas situações ruins no mundo. Temos a guerra na Ucrânia, temos a taxação americana. Como que a guerra da Ucrânia impacta na nossa economia? Porque a Ucrânia e a Rússia produzem muito grãos. E aqui a gente está vendo uma alta no preço dos alimentos. Como que isso vai impactar na nossa situação aqui, olhando para o futuro político do país? É porque toda guerra gera sanções, né? Então aí tudo fica mais caro para ir buscar, né? Para importar, para exportar. Então, como hoje tudo no mundo é dolarizado, acaba tendo escassez de dólar, principalmente aqui no Brasil, porque a gente não consegue exportar. Então, se a gente não exporta, o dólar fica retido aqui. Então, se o dólar não sai, o dólar também não entra. Né? Se a gente não consegue exportar, a gente não está recebendo em dólar. E isso começa a aumentar o preço. A taxação americana impacta numa futura candidatura da esquerda no Brasil? Eu acho que impacta em tudo, viu? Porque
vai começar a atingir outros setores também, setores da direita, porque eles estão taxando alumínio, ferro, se eu não me engano, né? Começou, né? Com aço, né? É, aço, isso. É aço, alumínio. E isso vai acabar... Quem empreende no Brasil? Geralmente é de direita. E não é fácil empreender, né? Nós temos uma Exatamente. carga tributária muito alta, né? Tinha uma professora de Direito, inclusive um abraço para minha professora de Direito, Andrea De Pintor, professora de Direito Constitucional e especialista. Ela é especialista em Direito tributário, né? E ela falava sempre, Wesley, a carga tributária no país é alta, a ponto de você pagar um imposto hoje, amanhã você está devendo o dobro daquele mesmo imposto que você já pagou. Essa carga tributária atrapalha o empreendedor brasileiro a prosperar, fazer o país prosperar. Você acha que a esquerda brasileira ela atrapalha o comerciante, atrapalha o produtor a crescer? Atrapalha demais. É o que eu falei para você. Nós vamos ter o maior IVA do mundo quando se reestabelecer tudo certinho, né? Depois da reforma tributária. E assim, a gente como cidadão comum, a gente já vê que a gente paga muito imposto. Agora você pensa o empresário. Quanto que ele não paga de imposto? Então, assim, é muito difícil abrir uma empresa e manter essa empresa aberta. Eu costumo dizer sempre, é que nem me perguntar dias, como é que faz para ter um podcast? Para ter é fácil. Você vai lá, verifica o local, faz um bem bolado com a pessoa, ela planeja. Mantê-lo é outros 500. É outros 500. Você acha que na política também é assim? Qualquer um disputa qualquer eleição, mas se manter ali, se elegendo, se manter brigando e tendo suas pautas atendidas é mais difícil, porque nós vemos que muita gente pede o fim da polícia militar, muita gente culpa o agronegócio pela ruína que o Brasil tá. Realmente é difícil uma esquerda se manter com esse discurso de que a polícia militar é ruim, que o agronegócio é ruim? Então, se manter não é difícil, porque infelizmente tem muita gente que pensa desse jeito também. Por quê? Por causa da doutrinação que ocorre há anos, né? Então, assim, tem muita gente, pessoal de universidade pública, infelizmente eles são doutrinados. Então, são massa de manobra e aí eles vão martelando isso na cabeça dessas pessoas que tem muita gente que pensa desse jeito. Então, fica difícil a esquerda morrer no país, né? Não seria saudável para a democracia também se a esquerda morresse de vez, mas, assim, tem muita gente que ainda pensa desse jeito. Eu vejo que o Brasil está encaminhando para ter uma polarização. É igual, eu não sou da época, né? Porque eu nasci em 96, mas tinha uma época que era o MDB e o Arena. Era só dois partidos que se matavam por prefeitura, por governo. A gente está se encaminhando só para ter esquerda e direita, um PL e um PT ali até, quem sabe, daqui a 10, 15 anos? Eu acredito que não, porque eu acho que vai ficar entre centro e direita, porque o PSD é o partido que mais tem prefeituras no Brasil, né? E é um partido de centro-direita, né? Eu tenho uma pergunta que eu vou ler para você do jeito que ela está. Uhum. O que ele acha que deve ser feito para o povo para parar de depender do governo e o Brasil crescer? Trabalhar, né? Desburocratizar muita coisa, né? Para o pessoal abrir mais empresas, começar a empreender mais e gerar emprego. E aí, quando as pessoas estiverem trabalhando, né, eles vão começar a parar de depender de bolsa. Porque a melhor ajuda social que existe é o trabalho. Então, quando a pessoa trabalha ali, né, ralou, fez a sua atribuição, chega no fim do mês, ela recebe o seu salário, essa é a melhor ajuda social que qualquer governo pode oferecer. A melhor ajuda é o trabalho, né? Exato. Recentemente nós tivemos uma fábrica de peças íntimas que saiu do Brasil para o Paraguai. Foram menos empregos. Existe um defeito no sistema brasileiro que está mandando todo mundo embora praticamente, porque nós temos empresa investindo e empresa indo embora. Nós temos, inclusive, o prefeito de Sorocaba lá, que ele está levando um monte de indústria. Uhum. Inclusive, você da região de Sorocaba, eu falei que eu ia comentar isso aqui. Dia 20 de abril, Páscoa, tem um mega evento aí na cidade de Sorocaba. Siga lá as páginas do prefeito Rodrigo Manga. Vai ter ovo de Páscoa, vai ter helicóptero, vai ter coelho. Siga lá que você vai se dar bem. Eu acho muito bacana o trabalho que o prefeito lá faz. Ele leva as indústrias para lá, né, para a cidade. Nós estamos vendo muita indústria indo embora do Brasil. Saindo daqui fábrica de roupa, fábrica de automação. Existe um defeito no Brasil de não saber reter os seus empresários. Em vez de diminuir imposto para gerar emprego, está aumentando o imposto e diminuindo emprego? Exato. É o que eu ia falar agora. Estão indo embora por causa de imposto. Por que o Rodrigo Manga está levando as indústrias para lá? Ele está isentando de imposto. Ele está isentando. A gente comentou quase agora sobre golpe, né? O maior golpe que o brasileiro sofre todos os anos, todos os dias, se chama imposto. Por quê? Esses 2 meses agora são os piores do ano. Por quê? A gente paga imposto de renda, ou seja, a gente paga para trabalhar. E aí tudo que a gente compra, a gente paga imposto em cima de imposto. Eu pago escola 2 vezes. Por quê? Eu pago o ensino
público e sou obrigado a pagar uma escola particular para o meu filho. Eu pago saúde 2 vezes, porque eu pago o SUS através de imposto e sou obrigado a pagar um convênio. Então, assim, tudo na nossa vida é imposto. Esse é o maior golpe que o brasileiro pode sofrer. Maurício, um dia, sei lá, como vereador, prefeito, deputado, você faria algo para diminuir o imposto, seja no estado ou seja na nação? Nós tivemos um projeto do finado Clodovil que ele queria diminuir o número de deputados. Só que, infelizmente, o projeto não foi para frente, ele não ficou vivo para isso. Daria certo diminuir o número de cargos públicos, cargos políticos? Nós temos um monte de deputado aí, mais de 500 deputados. Tem, inclusive, projetos para diminuir deputados ou aumentar deputados. Daria certo diminuir os deputados no Brasil para economizar aquele dinheiro e investir em áreas que precisa mesmo? Na verdade, assim, o que precisa no Brasil para reduzir gasto público é uma reforma política e uma reforma administrativa, porque assim, tem muito cargo público sem ser esses cargos de deputado, né? Então tem muito cargo público. Então eu acredito que 500 e lá vai chumbo de deputados federais é muito deputado, né? Para representar. Senador talvez não, né? Porque são 81. 3 Agora, por estado, né? Isso. Agora, deputado é muito deputado. E fora os cargos, né? São não sei quantos assessores. Só para vereador aqui em Guarulhos, cada vereador tem direito a 10 assessores. São 33 vereadores? São 34 vereadores. São 340 pessoas desses. Só né? em uma cidade. Agora, pensa todas as cidades do Brasil. E fora que tem É cidade claro que é maior, diminui, né? De acordo com a cidade, diminui um pouco. Mas assim, é muito cargo público, muito. Hoje nós temos um custo muito alto com a despesa dessa turma. Eu, particularmente, acompanho um pouco da política nacional e vejo que deputado vai no cinema, come uma pipoca e a gente devolve esse dinheiro para ele. Só que o cara já ganha 30 e poucos pau por mês. Não seria... 44. 44. Isso é porque eu tô desatualizado. 44 mil só dele, sem contar na equipe. Não seria uma forma de enxugar, olha, vamos diminuir os salários dos políticos, vamos diminuir a quantidade de cargos. Eu vi que tem gente que tem cargos aí que é 30 e poucos cargos para distribuir. Muitos viram cabide de emprego. Não seria necessário diminuir a quantidade de deputados, a quantidade de cargos e os salários desses deputados para talvez esse dinheiro vir para a população como precisa? Com certeza. Salários e benefícios, né? Eu não sei se você sabe, mas a nossa corte, nossa Suprema Corte aqui, o nosso judiciário, ele custa mais que a família real inglesa. Só para você ver o tanto que se gasta aqui no Brasil. Gastos, ao meu ver, supérfluos, né? Porque para que eles precisam de tanto dinheiro assim? Você entendeu? Nós temos um teto para o funcionalismo público, um salário que eles podem alcançar. Mas eu vi recentemente notícias que tem juízes por aí tirando mais do que o teto. Não seria uma forma de falar, olha, tá errado isso aqui, vamos diminuir o salário dessa turminha que tá tirando 15 vezes mais? Então, exatamente. Nós temos um defeito crônico, né? Que é justamente esse super salário, seja de magistrado ou seja de deputado. O Maurício, na Câmara, lutaria para diminuir o salário ou se juntaria ao sistema só para estar ali? O problema é que, assim, tem que ter uma mobilização de mais da metade dos deputados para isso acontecer. E não vai acontecer, né? Exatamente. Esse que é o problema. Igual, a gente teve na legislatura passada o aumento do salário dos vereadores aqui de Guarulhos. Só o Lucas votou contra. Sim. Só o Lucas votou contra. Então, assim, fica difícil lutar contra isso daí. Mas eu acredito que isso seria um começo. Diminuir o número de ministérios também, né? Porque o Lula dobrou o número de ministérios em relação ao que o Bolsonaro tinha. Então, tem várias maneiras de enxugar, né? Só não faz quem não quer. Enxugando a máquina pública, esse dinheiro realmente iria para a população? É o que se espera, né? Nós tivemos recentemente um corte aí de mais de 500 mil pagamentos do Bolsa Família para um governo que dizia que ia auxiliar, que o ex-presidente quer cortar o Bolsa Família. Como que a gente vai conseguir dar bem num país onde o benefício social que um governo diz que vai manter, ele mesmo corta? Exatamente. Sabe? O mais engraçado disso tudo é que o presidente que ia cortar o Bolsa Família é o que mais aumentou o Bolsa Família. Deu auxílio emergencial, depois aumentou o Bolsa Família. E ele não, ele era o presidente que ia cortar. Nós tivemos aqui no episódio passado o chefe Rubens, inclusive um abraço Rubens, que o restaurante dele nasceu antes da pandemia e ele sobreviveu à pandemia. E nós vemos o governo do ex-presidente Bolsonaro que sobreviveu à pandemia, apesar do mundo estar destruindo. Ele conseguiu manter a economia bem. Hoje, teria alguém com essa capacidade para superar, para manter o país num futuro desastre econômico, numa pandemia, numa guerra? Olha, sinceramente eu não gosto nem de pensar como seria a pandemia nesse governo, com Haddad, Lula, com essa turma toda, porque
Se com o presidente Bolsonaro, com responsabilidade fiscal, já foi difícil, pensa com essa turma sem responsabilidade nenhuma com o dinheiro público. Porque foi criado muitos ministérios, né? Isso, eu não Sim. sou crítico do governo Lula, também não sou aquele 100% favorável ao Bolsonaro. Acho que os dois têm defeitos, tem muito que se corrigir, mas nós vimos uma elevação no gasto público. A gente saiu de dinheiro sobrando para dinheiro faltando. Não seria um erro desse governo em si falar, olha, eu tinha dinheiro sobrando, agora já não tem mais, está faltando? Para onde é que foi esse dinheiro? E o engraçado é que tinha dinheiro sobrando e foi para dinheiro faltando no primeiro ano. Incrível isso, né? Não esperaram nem um ano ficar mais ou menos ali. Já foi no primeiro ano, dinheiro faltando. Na sua visão, Maurício, o Haddad como ministro da Economia foi uma boa escolha ou o Paulo Guedes é um cara melhor? Com certeza o Paulo Guedes, né? Eu lembro muito daquela fala, Paulo Guedes resolve, né? É o PG resolve lá, meu. E ó, engraçado que assim, a minha cunhada é petista, é de esquerda. Quando teve a eleição, aí teve aquela... Ela ficou feliz, eu fiquei triste pra caramba. Eu e mais da metade dos brasileiros. E aí eu falava pra ela, o Haddad na economia não vai dar certo. E ela brigava comigo, falava que ele vai pra educação. E aí, dito e feito, foi pra economia. Hoje a gente viu aí do jeito que a gente tá. Eu tive algumas surpresas com esses ministérios. Eu achei que ia ser mais gente técnica, não partidária, mais qualificado. Eu não achei que o Paulo Guedes ia ser o ministro da Economia, mas também não achei que o ex-prefeito de São Paulo, Haddad, também seria, sabe? Não foi minha primeira opção, mas escolhas políticas, né? Tem que dar espaço para todo mundo ali. E assim, nós vemos hoje governos que eles cedem espaço a cargos técnicos, mas cedem espaço a políticos. Como que o Maurício vê isso? O cargo que seria técnico indo para uma pessoa política? É o que acontece nesse governo Lula, né? Por que o Bolsonaro ele conquistou muita gente? Por conta disso. Ele falou, eu vou colocar pessoas técnicas. E realmente ele fez. Onde tinha que colocar os políticos lá, que era a Casa Civil, se eu não me engano, ele colocou políticos. Mas de resto, ele colocou pessoas técnicas. Tanto é que o Tarcísio foi um baita de um ministro técnico e ele conseguiu ser governador da maior cidade do Brasil. Ele foi o sucessor do Dória, né? Maior governo, né? Perdão, Ele maior estado. Ele está governando um estado que, se fosse um país, teria um PIB maior do que muito lugar por aí, né? Com certeza. Inclusive, Maurício, eu queria só dar uma passadinha ali em Minas Gerais e no Paraná. Como você vê a situação do Romeu Zema? Porque o Partido Novo é contra a reeleição. E o cara buscou a reeleição dele. Num partido que dizia que era contra a reeleição. Você acha que foi bom para ele se reeleger ali em Minas? Você acha que ele pode vir um candidato à presidência ou ao Senado por Minas Gerais? Foi bom para ele não, foi bom para Minas Gerais, né? Porque os governos anteriores de Minas, anteriores ao Zema, foi um desastre, assim. Ele mesmo, ele fala que ele pegou, né, o estado com déficit enorme, né? E graças a Deus ele conseguiu arrumar casa e tem que torcer agora para entrar, não sei, um Nicolas, um Cleitinho, alguém com esse mesmo viés político dele. Sem de querer alguém para o governo de Minas lá? Um Cleitinho, talvez? Cleitinho, já tá tendo pesquisa. Quem tá na frente, Cleitinho e Nicolas Ferreira. Agora é aquela pergunta bomba. Entre o Nicolas e o Cleitinho, se você hoje fosse eleitor em Minas Gerais, São João del Rei, uma cidade muito bonita lá, você votaria em quem? Eu votaria no Cleitinho. Eu quero o Nicolas lá em Brasília ainda. Melhor o Nicolas em Brasília quebrando pau e resolvendo o problema. Eu quero, né? O Nicolas em Brasília. Você vê o Nicolas como um presidente, futuro presidente? Com certeza. E o menino tem talento, né? Com certeza. Inclusive, um abraço nosso aqui. Acho que eu tomo essa palavra do Maurício. Um abraço pro Nicolas, pro Cleitinho, senador e deputado, fazendo um trabalho brilhante. É isso aí. Dando um pulinho ali no Paraná, o Ratinho Júnior, saiu muitos rumores que ele viria numa chapa candidato a presidente com a Michelle a vice. E depois saiu a história de que a Damares poderia ser candidata a vice com a Michelle saindo a Senado no Distrito Federal. O Ratinho, teria condições de disputar contra o Lula, contra um Boulos, uma eleição para presidente de igual para igual? O que eu vejo, tá? Minha opinião. Ele não tem tanta projeção assim, né? Nem o Zema tem. Então, eles teriam que já começar de agora a trabalhar para se mostrar. Porque eles não têm tanta projeção a nível nacional, né? No Sul ali, ele é bem cotado. Agora, e a nível nacional? Ninguém sabe quem é Ratinho Júnior. Na última eleição para presidente, quem definiu basicamente quem ganhou foi o Nordeste. Exato. Você acha que quem for concorrer à eleição tem que ganhar o Nordeste lá também? Tem que ganhar o Nordeste. Tanto é que nas últimas pesquisas o Bolsonaro está ganhando lá no Nordeste. Bolsonaro hoje sendo candidato, você acha que ele ganha eleição no primeiro ou no segundo turno contra qualquer um? Esse negócio de ganhar no primeiro turno eu acho meio difícil, porque é muita gente. Aí chega no dia, tem muita abstenção. Então, assim, mas ele leva. É o que eu falei lá no começo. Se for eleição limpinha, pode falar dos dois lados, pode falar tudo bonitinho, as inserções nas rádios, tudo certinho, eu acho que ele leva.
Antes de encaminhar para aquela pauta nossa, nós vamos daqui a pouco ter um quadrinho aqui simples que é o Pinga Fogo. Eu vou te fazer uma pergunta, você diz se é a favor ou contra e a gente vai levando. Mas eu fiquei curioso, você é a favor ou é contra o voto obrigatório? Você acha que o voto tem que ser obrigatório mesmo? Eu sou contra. Eu acho que a pessoa tem que se conscientizar e ir lá votar para mudar o país. Entendeu? Eu penso que o título de eleitor tem que ser obrigatório como um documento. Né? Sim. Se é obrigatório a ter aquele documento, mas se não é obrigatório é votar. Vai quem quer, porque hoje Exato. em dia eu vi gente falando, eu prefiro pagar a multa do que ir votar. Bom, nós estamos encaminhando, faltando 10 minutinhos para o nosso final e eu não posso deixar de falar dos nossos patrocinadores. Pô, você é chato. Sou chato porque nós temos, graças a Deus, 3 grandes aliados ao nosso lado. A Nama Corretora de Imóveis, você quer comprar seu imóvel. O Maurício já falou que quer comprar os 5 imóveis dele. O Marcelo, o Hernani e o Júnior já vão fazer a compra dos 30 imóveis dele. Inclusive, quando ganhar na Mega Sena, eu vou comprar uns 15 imóveis com ela. A Nama Corretora é uma corretora de imóveis especialista em Minha Casa Minha Vida e você pode comprar o seu imóvel com ela. O contato dela vai estar na legenda, tanto no Instagram quanto no YouTube. A Açaí com Amor, vou te levar para tomar açaí lá. A loja deles é top. A loja da Açaí com Amor é muito bonita. Parabéns, um abraço especial ao pessoal da Açaí com Amor, que tem uma promoção para você, seguidor do nosso canal, você que se inscreveu no Papo com Wesley Oficial no YouTube, você que nos segue no Instagram, tem promoção para você. Você vai colocar lá, eu quero na publicação que está subindo, vai seguir a página do Papo com Wesley Oficial e a página da Açaí com Amor. E agora, sábado, dia 5 de abril, vai sair um mega sorteio de uma barca de açaí com até 5 itens com entrega grátis. Então, se você não gosta de açaí, você vai começar a gostar agora que o açaí é bom. E, claro, o nosso querido amigo que está aqui hoje, o nosso Hernani, do Cocadas do Diretor. O Cocadas do Diretor é uma empresa especialista em diversos sabores de cocada. A produção é 100% artesanal, caseira e brasileira. Vamos lá, Maurício, eu tenho um pinga-fogo para você. Eu vou te fazer algumas perguntas e me diz se você é a favor ou contra. E eu vou te dar ali uns 3 minutinhos para você falar com nossos queridos telespectadores. Mais de 100 mil visualizações nas redes sociais. Obrigado a você que fez a gente sair do nada para hoje ser um dos maiores podcasts da cidade. Recebo aqui hoje Maurício Barros, hein? Boa. Maurício, a favor ou contra o aborto? Contra. Maurício, a favor ou contra a sucateação da saúde? Te peguei nessa, né? Fiz você pensar. Por que eu fiz a pergunta? Porque a saúde está sucateada. Você é a favor que mantenha lá ou tem que melhorar? Sou totalmente contra, tem que melhorar. É uma das minhas pautas principais. A favor ou contra o julgamento do ex-presidente Bolsonaro no Supremo? Contra? Você acha que houve golpe? Não. Não vai ter golpe? Não teve golpe. O impeachment da Dilma foi golpe ou não? Não foi golpe. Maurício, a favor ou contra o Tarcísio sair candidato ao governo? O governo O Estado. do Estado? Ó. A favor. Agora eu vou pegar o Maurício nessas perguntinhas traiçoeiras. Maurício, Lula preso, a favor ou contra? A favor. Depois dessa, sou processado. Boulos, se ganhar a eleição para deputado de novo ou virar presidente, você é a favor ou contra que ele se mantenha lá? Contra. Eu pego o Maurício nas perguntinhas estreitas. Maurício, você é a favor ou contra a pauta LGBTQIA+, lá? Eu sou contra. Você é a favor da ideologia de gênero? Contra. Você acha que todos têm espaços? Não. Não? Todos não existem. Todos não existem. Eu vi uma frase que eu não posso reproduzir pra gente não ser barrado. Mas, Maurício, a favor ou contra a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ser senadora da República? Ser senadora, sim. Maurício, vereador em Guarulhos, a favor ou contra? A favor. O que você viu do governo Lucas Sanches? A favor dele sair ou contra? Dele sair? Sei, aí Sai fica da aquela no ar. prefeitura? Né? Você acha que ele vai sair a prefeitura para um governo? Não. O Guti vem a senador? Não. O prefeito de Sorocaba vem ao governo? Não. Olha, nós temos o Marçal, a candidata a presidente. A favor ou contra o Marçal, presidente? Ele tá inelegível. Coitado. Mas Marçal- tem muito inelegível por aí. Exatamente, Beijo, Marçal. é. Saúde e paz. Eu gosto do É. Marçal, sabia? Eu também. Eu gosto do Marçal, gosto do Datena, gosto da Joyce. Eu gosto de muita turma, Só gente. não gosta da cadeira. Maurício, aquelas 3 últimas perguntinhas simples. A favor ou contra o casamento de 2 pessoas do mesmo sexo? Contra pelas leis de Deus. Tem nada contra pelas leis humanas. Foi aprovado aqui, segue a vida. Exato. Se é a favor ou contra a esquerda brasileira? Contra. Se o Boulos bater hoje na tua porta e falar, Maurício, vem ser meu vice-presidente, você vai ou não? Jamais. Pô, o Boulos, cara, ele é legal. Jamais. O MTST, a favor ou contra a invasão? Contra. O preço dos alimentos subiu, se é a favor ou contra essa alta? Contra. Eu vou passar a palavra pro Maurício, o Maurício vai falar um pouquinho com vocês. Maurício, qual que é a sua pauta ideológica e qual que é essa manifestação do dia 6, Maurício? Pessoal, foi um prazer estar aqui com o meu amigo Wesley. Sonho de ter ele aqui, viu? Amém. Sonho é meu, hein? Prazerzaço. Dia 6 agora, manifestação na Paulista. A nossa pauta principal é a anistia dos presos políticos do dia
8 de janeiro de 2023. Né? Queria agradecer a todos vocês aí pela presença, por ter aturado aí nosso papo, né? Se você é petista, não fique com raiva de mim, tá? Eu tento trazer alguns pontos aqui, algumas verdades, né? E algumas coisas para ficar na pontinha da orelha aí, né? Eu tenho um recadinho para vocês, que sem picanha, e sem cerveja, e sem café, faz o L. Vamos fugir do socialismo. Como diria Margaret Thatcher, o socialismo só funciona enquanto não acaba o dinheiro do povo. Grande Dama de Ferro, né? Dama de Ferro. Eu vi o filme dela. Vi. Top. Parabéns. Infelizmente ela já se foi, não sobreviveu tanto tempo para contar a história para nós. Mas, Maurício, é uma honra ter você aqui. Muito obrigado. É um sonho antigo. E olha, eu estou comendo aqui. Ah, Maurício, eu vou ter que tirar uma dessa. Se você quiser comer agora, o top é muito boa. Vai ser já. Essa é a cocadinha do diretor. O homem tá aqui. Eu só não trouxe o açaí porque eu não passei na açaí com amor. Vou trazer um cuscuz lá pra você. E eu não vou falar que eu vou te comprar um imóvel da Nami, porque eu ainda não tenho essa grana, mas a Nami vai patrocinar um imóvel pra nós. Um dia a Nami vai falar assim, mas eu vou te liberar um imóvel aí pro seu convidado. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Marcelo, foi um prazer tê-lo aqui. E você que quer saber da política guarulhense, tem um grande amigo nosso que faz podcast falar de política guarulhense, né? O professor Moacir. Moacir, acho que é Moacir Cast, é o professor Moacir. Siga lá nas redes sociais. Moacir Professor é o podcast dele. Ele é do nosso partido, é do PMB. Eu vi esses dias, tem uns vídeos dele lá. Ele é um homem top, fala da política guarulhense. E se você quiser saber sobre política, ele desvenda todos os segredos dele. Inclusive, quando eu falei pra ele que trazer você, aquele pena que eu não vou estar livre no dia, senão eu ia lá. Seria uma honra tê-lo aqui. Um dia eu vou trazer você e ele aqui. Nós vamos bater um papo sobre os rumos da política. A cocadinha do nosso amigo diretor lá. Tá, isso aqui é meu, tô comendo, essa não é sua. Você pode comprar a cocadinha do nosso diretor da cocada, o nosso Hernani, um homem de Deus, homem de valor. Maurício, infelizmente o nosso horário tá acabando. Uma honra tê-lo aqui, meu irmão. Saúde, paz, boa sorte nesses protestos. Prazer é meu. A pauta da direita, você da esquerda também, você pode vir aqui, vamos conversar. Eu não sou nem direita, nem de esquerda. Eu sou de Jesus, mas eu tenho minha convicção. Se quiser debater, na paz de Deus, vamos marcar. Vamos debater. Vamos trazer. Você que acha que pode ganhar de um debate do Maurício, nós combinamos um dia, você venha. Eu conto com você aqui. E falando com você agora, você que viu o nosso podcast, você que nos assistiu até agora, você quer patrocinar esse podcast, você quer estar com a sua marca em evidência num dos podcasts que nós já somos o segundo episódio, no segundo podcast que mais cresce na cidade. Nós já estamos com mais de 500 mil visualizações nas redes sociais. Eu puxei agora 15 minutos. E você que quer nos patrocinar, fala, eu quero ter minha marca, quero estar com você. Entre em contato conosco pelo Instagram, entre em contato conosco pelo Quai, pelo TikTok ou pelo telefone que eu vou deixar aqui embaixo. Sua marca vai aparecer aqui como essas grandes marcas e você vai ser mais um afiliado, mais um abençoado que vai estar conosco. Muito obrigado a quem nos acompanha até aqui. Maurício, novamente, foi uma honra e um prazer enorme tê-lo aqui. Espero tê-los mais vezes. Amém, só chamar. E em breve nós vamos estar lançando um jornal aqui que nós vamos bolar e o Maurício é o nosso analista político, sem direita, sem esquerda, só com o Maurício dando a opinião dele política. Conto com você aqui? Com certeza. Em breve nós estaremos novamente aqui para o 4º episódio do Papo com Wesley. E não posso esquecer aqui, ó, um abraço ao Daniel Hirt. Daniel Hirt é multicampeão sul-americano, brasileiro e paulista na BWF. BWF é a produção brasileira de wrestling, lutadores de luta livre. Júnior, obrigado pela produção. Com o apoio de 5G Studios, o Maurício esteve aqui comigo, a Nami Corretora, Cocadas do diretor e Açaí com Amor. Este foi o Papo com Wesley. Beijo pra você, se inscreva no nosso canal, hashtag Papo com Wesley, siga o Maurício nas redes sociais. Qual que é o Instagram, Maurício? Maurício Barros, o oficial. E o do Cocada com diretor, cocada.diretor. Siga Açaí com Amor nas redes sociais lá, Açaí com Amor, tudo junto. E a Nami Corretora, Nami Corretora. Beijo no coração, nós ficamos por aqui. Até a próxima. Saúde, paz e Deus, pátria e família. Amém. É o lema da direita. Quando vem alguém de esquerda, eu falo o lema que eu não lembro. Beijo. Tchau pra vocês. Até mais. Um abraço. Gostou do episódio de hoje? Então se inscreva no canal e compartilhe com os seus contatos.
Gostou do episódio de hoje? Então se inscreva no canal e compartilhe com os seus contatos. Gostou do episódio de hoje? Então se inscreva no canal e compartilhe com os seus contatos. Você sabia? O óleo Strong é da New Connect Cosméticos? Assim como o leite moça é da Nestlé, o miojo é da Nissin e a Sprite é da Coca-Cola. O óleo Strong tem sua força na New Connect. O óleo Strong para as pernas, nosso carro-chefe, está entre os nossos mais de 160 produtos que vão desde perfumes, shampoos até suplementos alimentares. Estamos no mercado desde 1994 com o verdadeiro óleo para as pernas Strong. Conheça alguns dos benefícios. Elimina dores e previne contra varizes, além de ser um descongestionante venoso. Trata vasos, má circulação, atenua celulite e flacidez. Previne flebite e estrias na gravidez. Pode ser usado como veículo em massagens corporais e drenagem linfática. Pode ser usado para diversos tipos de problemas como luxações, conduções, entre outros males. E é por isso, pensou em óleo para as pernas, pensou Strong, pensou New Connect Cosméticos. Gostou do episódio de hoje? Então se inscreva no canal e compartilhe com os seus contatos. Gostou do episódio de hoje? Então se inscreva no canal e compartilhe com os seus contatos. Gostou do episódio de hoje? Então se inscreva no canal e compartilhe com os seus contatos. Gostou do episódio de hoje? Então se inscreva no canal